Intuição ou espiritualidade? Você sabe diferenciar? Você sabe dizer ao certo quando realmente você está tendo uma intuição ou quando a tua espiritualidade, os teus guardiões vêm e dizem coisas para você? É neste vídeo você vai saber diferenciar ou pelo menos se questionar se realmente a sua intuição fala mais ou a sua espiritualidade fala mais. Tem muita gente que tem dificuldade para saber por falta de autoconhecimento, né? E uma coisa que me ajuda muito é escrever, porque quando a gente faz perguntas para si mesmo e consegue elaborar boas perguntas, a gente consegue, com o tempo, né? Isso não é uma coisa de um dia para o outro, mas consegue sim obter respostas. E a intuição é uma coisa muito mais primitiva de todos nós. É o elo que nos liga à, à nossa ancestralidade, à o nosso instinto mais animal e mais primitivo, mais ancestral de todos nós. Por exemplo, quando estamos em perigo, né? Como antigamente o homem das cavernas viviam. E ele sabia quando estava em perigo. Ele tinha a sensação, né, antes do perigo realmente aparecer, algum animal atacar, enfim, alguém entrar na sua caverna. Já a espiritualidade, os seus guardiões falando, você sente meio que uma voz, né, de fora para dentro falando, né? E a intuição é uma coisa muito interna de você mesmo, às vezes usa a sua própria voz, como se você estivesse falando com você mesmo. E é muito mais fácil, né? Já os guardiões, eles realmente chegam próximo, se aproxima de você e diz o que quer falar, né? Ah, Dana, mas isso não tem a ver com esquizofrenia e tal. Esquizofrenia é um transtorno. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque eu ainda não sou psicóloga, então eu não vou falar, mas eu garanto que tem muita diferença do, do que é a esquizofrenia e do que é alguém vir falar com você, algum guia, algum guardião seu vir falar com você. É diferente. Geralmente, quando o guardião fala, você sente tranquilidade, você sente uma paz ou você se sente questionado a mudar a sua vida, né? Geralmente quando o guardião fala alguma coisa vem chamar sua atenção por alguma coisa, ele é como se fosse seu pai ou sua mãe falando, né, te dando um esporro ali, mas pro teu bem. Naquele momento você vai se sentir um pouco impactado, mas você vai entender com o tempo que aquilo foi um puxão de orelha, né? Literalmente foi um puxão de orelha. E diferente da esquizofrenia, do transtorno, geralmente são vozes que falam coisas para você fazer o mal, para si próprio, para algumas pessoas, né? Já ouvi alguns relatos de alguns pacientes que falam que também pedem para fazer coisas boas, dizem que pessoas são boas ou ruins, mas é muito diferente, tem uma diferença e uma sensação muito forte de diferenciar, né? A espiritualidade, o seu guardião, ele não vai te trazer angústia, não vai te trazer o caos. Pode até, dependendo do médio, trazer o caos sim, mas eu vou te explicar para você saber a diferença. O caos que muitas vezes o guardião traz é quando você não quer fazer o que tem que ser feito. Então você sabe o que tem que fazer e não faz. Por exemplo, se ele pede para você,
você precisa separar do seu companheiro, da sua companheira, e você não faz isso, mesmo sabendo que aquele relacionamento já acabou, que não te faz bem, enfim, e você precisa fazer para poder encerrar um ciclo e iniciar um outro na sua vida, para que você possa ter novas experiências e retirar, né? Quando uma pessoa é tóxica, você tem que realmente tirar da sua vida. Você precisa terminar esse relacionamento se te faz mal, né? E o guardião sempre vai falar para você separar, encerrar aquele relacionamento. Ele vai ficar. Você precisa fazer isso, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso. Enfim, eu tô dando aqui o exemplo de término de relacionamento, mas pode ser qualquer outra coisa. Pode ser você sair de uma cidade, você mudar de casa, você iniciar um estudo, algum estudo, você sair do trabalho e ir para um outro trabalho, ou você empreender, né? Deixar de ser CLT e passar a empreender. Enfim, independente do que você for fazer, o guardião sempre sabe o que é melhor. E às vezes a gente também sabe o que é melhor devido à nossa intuição, devido aos nossos instintos, que muitas das vezes casa com o que o guardião está falando e aí mesmo assim a gente não faz. E enquanto isso não for feito, né? Porque a espiritualidade tem a parte dela, né? Mas você também precisa fazer a sua parte, o seu trabalho, o que tiver que ser feito, que a sua intuição já lhe disse e você talvez não esteja fazendo, né? Então, por isso que às vezes a intuição vem aquele pensamento toda hora: você precisa fazer isso, você precisa tomar essa decisão, você precisa sair dessa cidade, você precisa encerrar esse ciclo, você precisa deixar de ficar com essa pessoa tóxica, você precisa emagrecer, você precisa sair do trabalho. E enquanto você não faz, aquela voz vai ficar falando com você o tempo inteiro. Enquanto você não faz. Pode passar meses, ou anos, ou décadas, vai ficar aquela voz, aquela voz, aquela voz, até você fazer o que tem que ser feito. Entendeu? Então, espero que tenha ficado claro para todos vocês o que é intuição e o que é a voz da espiritualidade, os seus guardiões ali a todo momento tentando proteger, ou puxando a orelha, ou trazendo caos, né? Porque através do caos, às vezes a gente precisa, os guardiões precisam bagunçar para poder haver uma arrumação, né? Retirar o que tem que jogar, ser retirado, incluir, né? Colocar coisas novas, e para entrar as coisas novas, as coisas velhas precisam sair. E aí entra a intuição, e aí entra também o trabalho dos guardiões, que são maravilhosos, são de proteção, mas também às vezes eles precisam fazer coisas que a gente acha que é imoral, que é errado, porque eles são amorais, né? Eles não trabalham com essa moral da nossa sociedade, né, do mundo, que é errado fazer isso, que é errado fazer aquilo. Eles são dos caminhos, eles são os primeiros que trouxeram ao mundo, a este planeta, tudo que nós conhecemos, como comércio, como a negociação. E eles são os reis dos caminhos, os reis das estradas, os reis das encruzilhadas, né? Então eles sabem o que é melhor para todos nós, porque eles foram os primeiros. Eles foram os primeiros e serão sempre os primeiros. E quem andar com ele também será os primeiros. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe um comentário aqui. Quiser deixar uma sugestão de um vídeo novo que você acha pertinente colocar aqui no canal. Ou se você estiver interessado em marcar consulta, estou com a agenda aberta, eu vou colocar meu telefone aqui para contato nos comentários. E me sigam também lá no Instagram, Daiana Tarô. E também tem bastante conteúdo lá, muito parecido com o que eu deixo aqui no YouTube. E a gente vai se falando. Um beijo a todos e até mais.